Olá, o Assembleia Convida desta edição vai falar sobre pessoas desaparecidas. Este é o tema desta edição e os convidados são do deputado Márcio Camargo, do PSC. São eles a Vera Lúcia Ranu, presidente da ONG Mães em Luta, José Pedro Cornélio, presidente do IAB, que é o Instituto Apoio Brasil, e também Jânio Costa, que é vice-presidente do IAB e é médico cardiologista e também palestrante sobre a síndrome do pânico. Vou deixar, portanto, o deputado, o senhor à vontade aqui para nos explicar como é que foi esse contato com esses colegas que trabalham em busca dessas pessoas, né, que são, segundo eu estava conversando aqui com a Vera Lúcia, tem um número muito marcante, né, Vera, que são a cada 11 minutos uma pessoa desaparecida. Ou seja, ao término deste programa, que tem cerca de 1 hora, pelo menos 5 pessoas estarão desaparecidas no Brasil. É verdade, Jeremias. É um tema muito interessante da gente procurar atender. E eu tenho uma grande amizade, já começando com o meu convidado aqui ao meu lado, o Zé Pedro, que é presidente do Instituto Apoio Brasil. A gente já se conhece há muitos anos e ele é da cidade de Mairinque, aqui no estado de São Paulo, próximo à minha cidade, que eu sou de Aricotia. Trouxe o doutor Jânio Costa, que é vice-presidente do Instituto, também um médico cardiologista muito conceituado. E a Vera Lúcia Ranu, essa jovem aí, esforçadíssima, presidente da ONG Mães em Luta, né? Ela já trabalhou e participou da ONG Mães da Sé, fez um trabalho muito bonito, mas ela achava que devia trabalhar muito na prevenção, ajudar o Estado, como as ONGs vêm fazendo, sempre ajudando o Estado a cobrir a lacuna que ele não consegue cobrir com a população. E a Vera pode explicar um pouco para a gente dessa sua trajetória, que a Mães em Luta tem quanto tempo, então? 12 anos. 12 anos, mas A minha militância já tem 24 anos. 24 anos. Você tem um caso que não custa repetir, é da sua filha. Isso. Bom, eu tenho uma filha desaparecida, minha filha desapareceu no dia 12/11 de 92, ela desapareceu aos 13 anos de idade, no bairro do Jaraguá, onde morávamos, a caminho da escola. E naquele tempo não se falava sobre desaparecimento, não se tinha muito conhecimento, e uns anos depois eu fui convidada a participar da novela Explode Coração, que debatia o tema crianças desaparecidas, e de lá saí engajada e já comecei um trabalho aqui em São Paulo, nas escadarias da Praça da Sé, por isso que ficamos conhecida a nível nacional como as Mães da Sé. E nessas décadas aí que você atua, o que evoluiu e o que está estacionado em termos de políticas públicas, de participação da sociedade e de informação também, né? Olha, o desaparecimento, ele é considerado um fenômeno mundial. Eu costumo dizer que, para mim, como Vera e como mãe, é um fenômeno, assim, criminal, na verdade, porque ele acaba com a família, ele traz grandes transtornos e também não só a família, como a sociedade num todo. Muita coisa foi, como eu te disse, quando eu fundei as Mães da Sé, aquele momento trouxe muita visibilidade ao nosso país sobre a questão de desaparecimento. Inclusive o primeiro seminário aconteceu aqui na casa, o primeiro seminário de todo o Brasil aconteceu aqui na casa, em qual trouxemos uma grande discussão. Algumas coisas evoluíram? Evoluíram sim. Tivemos vários seminários, 3 CPIs, mas ainda tem muito o que fazer e o principal, ainda há muita desinformação sobre o que é o desaparecimento e por que as pessoas desaparecem. Mas as ONGs, os institutos, como é o caso do Instituto Apoio Brasil com o José Pedro, veio a estar somando forças, né, Zé Pedro, não é? Sim, o Zé Pedro, ele é um militante, ele veio agregar, ele me conheceu num movimento, numa passeata que eu fiz ali na Avenida Paulista, e ele veio agregar a gente, assim, um pouco mais de conhecimento também na área dele, e tem militado com a gente todos esses anos. Fala pra gente, Zé Pedro, um pouco desse seu trabalho. Vocês têm um trabalho social muito amplo, né? Mas especificamente na área de pessoas desaparecidas. Como é que é essa conexão que vocês fazem? Eu, como presidente também da região sudoeste da ACAPESP, que é a Associação dos Assessores Políticos do Estado de São Paulo, fizemos um evento, né, sobre o Dia da Juventude na cidade de Mairinque, e eu, sinceridade, eu não tinha todo esse conhecimento sobre a questão das pessoas desaparecidas. E aí acabei recebendo um contato da mãe Vera e da mãe Sandra Moreno. a Sandra Moreno, que também tem filha desaparecida e pediu uma oportunidade.
E a partir dali, eu trabalhando em cima, vendo toda essa situação, essas lágrimas da mãe, chegando em casa, eu tenho uma filha, e a lágrima correu, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí elas iam fazer uma passeata na Sé, no MASP, e nós fomos lá e foi parada a Avenida Paulista, e ali começou, e o Instituto ele já existia em outras áreas, né? E a partir dali nós começamos então a criar diretorias em município. Hoje o Instituto tem diretoria em mais de 80 cidades do estado de São Paulo. São diretorias voluntárias que a gente trabalha em termos da questão da prevenção. Palestra nas escolas, nas igrejas, buscando essa questão. Não só isso, eu queria aproveitar, porque o deputado tem abraçado junto com a gente o Instituto, o deputado Márcio Camargo, depois quando ele vendo a nossa luta, porque não é fácil, Jeremias, Sim. tocar, o terceiro setor sofre muito, né? Então nós precisamos de muitos apoios. E ele como pessoa, e até então nem como deputado, já estava nos auxiliando, né? E aí eu conheci também nesse tempo todo o que é o meu vice-presidente, que é o doutor Jânio, né? E aí o doutor Jânio falou, vamos ampliar, além de mais de pessoas desaparecidas, vamos fazer outras atividades. E aí o doutor foi responsável para a gente criou aí os mutirões de saúde, ele e o professor William Brown Saad, comandando junto com a gente, dentro dos eventos dos municípios, os mutirões de saúde, a gente levava a Vera e a questão dos desaparecidos, e atendimento, e assim vai, né? E foi crescendo. Bem legal. Eu falava um pouquinho antes com a Vera, e ela disse que já no nível federal já teve 3 CPIs, né, comissões parlamentares de inquérito sobre o tema. Aqui na Casa Legislativa também há uma lei, daqui a pouco eu vou conversar aqui com o deputado, a Lei 13.292 de 2014, que fala muito desta parceria, desse envolvimento dos vários órgãos públicos e da sociedade, mas a gente sabe que é burocrático. O Legislativo fez o seu papel, que é a lei, mas tem a questão do Executivo. Mas eu quero também falar um pouco com o Jânio, que ele traz... o Jânio ele é o vice-presidente do IAB, e a gente sabe, Jânio, que existem cadastros, dados aí que são dispersos. Tem no nível municipal, estadual, nós temos o PLID, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, mas tudo isso é importante. Agora, você traz uma ideia que a gente conversava, relevante, né, que seria já um prontuário ligado à área médica para a identificação dessas pessoas. Explica para a gente. Isso é uma vontade já de vários anos. O prontuário ele foi idealizado na França, espalhou pelo mundo e nós estamos tentando colocar no Brasil. A ideia inicial era como prontuário mesmo, único de saúde. Por quê? Hoje o paciente sai de um hospital público, ele não sabe o seu eletro, não sabe nem o remédio que tomou, não sabe nada. Então essa informação médica iria baratear o custo da saúde pública, sem sombra de dúvida. Então toda essa ideia é direcionada para a saúde. Para o bem do paciente. E que a coisa é lógica. Você vai em vários médicos e leva o mesmo prontuário. Sim. Então, fica universal esse problema da saúde. Aliás, fazendo um parêntese rápido, o senhor falou da questão da saúde, em alguns países o que acontece? O médico faz um diagnóstico e aí a pessoa já passou por outro médico, só que ele manda para o computador e o computador fala, olha, com esses 3 sintomas, tenta mais o 4º sintoma, porque ele também está aqui no meu banco de cadastro. O médico vai lá e tenta. Aí o computador retorna para ele alguns tipos de tratamento e ele vai comparar e o computador fala, olha, esse tipo de tratamento ele tem eficácia de 30%, mas esse aqui outro tem eficácia de 90%. Então a tecnologia ajudando a saúde. Não tenha dúvida. Você vê, muita gente fala de erro médico, de situação médica, isso iria normatizar, porque o colega, ele não pode escrever uma bobagem e dizer que é uma virose, simplesmente. Porque o paciente ele tem um cadastro, ele tem um prontuário. E, tirando isso, como quase todo mundo procura um médico em algum momento da vida, né, e está lá identificado pela sua digital, então a pessoa desaparecida, em algum momento, ela vai colocar o dedo lá
né? E a chance de achar essa pessoa vai aparecer que essa pessoa está sendo procurada. As impressões digitais dessa Digitais. pessoa. Mas isso Agora, tem que ser um cadastro ainda a ser unificado. Essa é a ideia. sim, mas hoje, já pode começar hoje. Você começa com as crianças que estão nascendo e com os adultos. Os adultos você pode já utilizar... Já vai fazendo. Do RG, né? A ideia é fazer que fique único e não regionais. Porque hoje existem vários trabalhos, estaduais, municipais, mas eles estão perdidos. É uma coxa de retalho. É. Né? Então nós precisamos unir. Isso seria uma arma, né, na ajuda da busca de pessoas desaparecidas. Porque a gente tem que lembrar que pessoas desaparecidas também são pacientes, como Alzheimer, que o paciente sai andando na rua e se perde. É verdade. Né? Então, se alguém pegar, entrar no hospital, colocar o dedo dele lá, vai saber quem ele é, Já tem onde ele endereço, mora, tudo. vai saber tudo. É verdade. Então, a ajuda é muito boa. Deputado, nós temos aí o poder legislativo estadual, ele está no meio dessa discussão, porque a gente vê aqui, conforme quem tem bastante experiência, que depende de uma legislação federal, depende de iniciativas federais, essa unificação, né? E nós aqui na Assembleia Legislativa foi aprovada uma lei, né, de 2014, né? Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa lei e das iniciativas que a Casa tem. Nós temos a Comissão de Direitos Humanos, que eu presenciei iniciativas de tentar unificar esse banco de dados, mas não basta que seja só o Estado de São Paulo, é preciso que seja nacional. É verdade. Bom, eu conversei com a Vera bastante esses dias, né? Sábado, os últimos sábados foi o aniversário da ONG aqui, foi na casa aqui e tivemos muitas conversas. Existem a lei, as três leis, né? Duas leis federais aqui. A 11.259 de 2005, conhecida como a Lei de Busca Imediata, né? Que antes se falava, né, Vera, que tinha que se avisar primeiro o Conselho Tutelar, depois de 48 horas fazer o BO. Que não é lei, mas era um praxe que existia. Hoje existe essa lei de busca imediata, né? Desapareceu, fez o BO, já é lei que o Estado já... Não tem que esperar nada. Não tem que esperar nada. Imediato. É isso, Vera? Você Sim, pode me a corrigir. lei é de busca imediata. A partir do momento que uma criança de 0 a 12 anos desaparece, a familiar deve procurar uma delegacia próxima da sua residência e registrar o boletim de ocorrência. E, por outro lado, o Estado, ou seja, o órgão competente, seja ali a polícia, tem que começar as buscas imediatamente. Nunca houve uma lei, né, de 24, na verdade. Era um procedimento interno. O Conselho Tutelar que falava. Mas agora está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, a legislação existe e pode ser Sim, exigida. tem que ser Pode. cumprida. Aí, somado a isso, foi sancionada a Lei 12.393 de 2011, que institui a Semana de Mobilização Nacional para a Busca de Defesa da Criança Desaparecida, a ser realizada anualmente de 25 a 31 de março. E a lei aqui do Estado de São Paulo, a Lei 15.292 de 2014, de autoria do ex-deputado Hamilton Pereira, de Sorocaba, Sim. que até essa semana eu procurei para a gente voltar a conversar sobre essa lei que foi sancionada pelo governador, mas não pegou ainda essa lei, né? Eu tenho conversado esses dias com os novos colegas aqui sobre o tema, para a gente discutir bastante isso aqui e ver, para a gente colocar em prática essa lei aqui no Estado de São Paulo também, Jeremias. Isso é uma das funções. Lá, lógico que lá em Brasília também está correndo uma proposta emenda constitucional, né? Que tem que recolher 1 milhão de assinaturas. 1 milhão de assinaturas. E está hoje em 250 mil assinaturas. Nós vamos ajudar a divulgar também essas assinaturas, né, Vera? Esse aí é um projeto de lei de iniciativa popular no qual a gente precisa de 1 milhão de assinaturas. 1 milhão. E para o senhor ver, a gente já milita com esse projeto de lei há 5 anos e a gente só tem 250 mil. Porque é muito difícil a conscientização, principalmente da sociedade, sobre a necessidade dessa lei, você entendeu? Mas isso pode ser feito via internet também? Pode ser né? via internet, porque quando a gente vai para os eventos, a gente leva, né, para poder assinar e a pessoa nunca sabe o número do título do eleitor. Então a gente incluiu na internet, porque na internet põe o nome do pai, da Tem um mãe. site que a pessoa pode procurar hoje, Sim, se ela tem, quiser tem, aderir, se ela tem de cabeça? Olha, eu não tenho de cabeça, porque é muita Tá, coisa. mas se a gente colocar hoje... Lei de iniciativa popular, você já Lei de iniciativa popular. tem lá para E aí, gente.
pode e aí a pessoa assinar. pode assinar eletronicamente e vamos ajudar, porque, né, às vezes hoje virtualmente a gente consegue acelerar esse processo. Sim, né? claro, claro. Nós precisamos divulgar, ajudar a divulgar, né? A Vera tem nos falado muito que a divulgação é muito pequena, né? Até por parte do Estado também. E então a gente está aqui para poder somar, né, Vera? A gente falou isso. O canal aqui da Assembleia que está à disposição das ONGs aqui também é uma força muito grande para a gente poder divulgar isso aqui, Vera. Então a gente está super à disposição aí para poder divulgar e te ajudar. A gente tem que agradecer, porque não é um mérito do Estado, né? Eu acredito sim que seja mesmo uma obrigação do Legislativo. E quando a gente começou a brigar com o Hamilton Pereira sobre a lei, conhecemos o projeto da lei, a lei foi feita baseada no que as famílias falavam, você entendeu? Não foi uma lei inicialmente criada porque tinha que ser criada. Ela foi baseada no que as famílias precisam, ela foi baseada no que há necessidade do Estado oferecer a essas famílias e em várias audiências públicas. Então, não é uma coisa que fez uma lei assim a ermos. Infelizmente, a lei ainda não é cumprida por falta de conhecimento e até de condições do próprio Estado. Sim. Você entendeu? A gente tem que também abrir isso. Agora, vale lembrar que essa lei do Dr. Hamilton, ela vem em cima da lei de 2005, sancionada pelo presidente, e vem também sobre a lei de crianças, a lei anterior, e ela é muito mais abrangente. Então, é uma lei que tem que ser feita, é uma lei que tem que ser cumprida, que isso vai facilitar muito a busca. E, em segundo momento, também, o que o nosso amigo Dr. Jânio fala, também é o cadastro da pessoa nos postos de saúde, ele é um único no Brasil. É que nem o RA escolar, ele é único, o senhor entendeu? Então, se adentrar o LA, o registro escolar, né, que é o LA que a gente chama, e o cadastro do SUS, a gente vai ter grandes progresso, porque a pessoa vai ser identificada automaticamente. Hoje, só a gente portar o RG não significa que a gente vai ser identificada. Para você ser identificada pelo seu RG, o senhor tem que ter uma passagem ou uma ficha criminal. Fora isso, o nosso RG não vale de nada. Então, é mais uma coisa que a gente tem que pensar, um documento único federal para essas pessoas. São Paulo é um RG, o Paraná é outro, o senhor sai daqui, o senhor tira um RG. No Paraná, no Pará, em cada estado é uma forma de identificação. E hoje, embora o Brasil tenha mais de 200 milhões de habitantes, a tecnologia nos permite fazer isso, né? Sim, claro. Agora, eu estava vendo os detalhes desta lei, que vale a pena a população ler e entender, é a 15.292 de 2014, e ela fala, por exemplo, na criação de um banco de dados no estado de São Paulo, que este banco de dados ele tem que ser integrado à rede InfoSeg, da Secretaria Nacional de Segurança, né? E isso até para a população poder cobrar e trabalhar junto, né? Nos casos de desaparecimento de crianças, né? A investigação e a busca serão realizadas imediatamente, é o que o deputado falava, né? Não tem que esperar nada. E uma vez iniciada a investigação e a busca da pessoa desaparecida, em hipótese alguma, essas investigações serão interrompidas. Ou seja, se você for na delegacia e falar, mas não sei, você tem que cobrar. Não pode interromper enquanto não encontrar alguma... Enquanto ela não for conclusiva. Tem que saber as novas informações. É que, na verdade, o que acontece? As familiares que têm pessoas desaparecidas realmente são pessoas de um poder aquisitivo muito baixo. São pessoas muito humildes, em que tudo é difícil. É difícil a informação, é difícil o conhecimento, é difícil o atendimento e é difícil até chegar para procurar ajuda pela falta de situação financeira. Então, a gente tem que ter facilidades para esse cidadão chegar numa delegacia, chegar num órgão público do governo e pedir seu socorro e ser atendido com a dignidade que ele merece. Porque naquele momento a família já está totalmente transtornada. Você falou uma coisa importante, Vera, porque a gente cruzando alguns dados aqui, né, deputado? Franco da Rocha, que é um município aqui próximo da capital paulista, está no primeiro do ranking de pessoas desaparecidas, né? Então, é fácil perceber que ali o índice de criminalidade também é alto, né? Sim. Então, essa conexão é fácil de se fazer. Onde há um alto índice de criminalidade, também há um alto índice de pessoas desaparecidas. Mas a senhora dizia também que não é o único. Existem outros fatores, por exemplo, tráfico de órgãos. Tráfico de órgãos, a violência doméstica, a pedofilia, o bullying.
nas escolas. O desaparecimento, ele é um conjunto de situações. A gente põe desaparecido, mas atrás do desaparecimento vem várias histórias, vem várias situações, entendeu? Agora, Pedro, por que crianças são mais difíceis de serem encontradas e adolescentes, geralmente, o índice chega até 70%? Agora, quando são crianças, a situação é muito dramática, né? Você tem acompanhado, porque você trabalha também com essa questão social. Veja bem, o Instituto, a gente faz um trabalho referente por exemplo, nós tivemos nós tivemos Rio Claro, Braúna, São José dos Campos, Caieiras, Nazaré Paulista. Em cada cidade é uma história completamente diferente. Por exemplo, as pessoas, o que mais me assustou quando nós começamos com esse evento, Jeremias, deputado e os colegas, o que mais me assustou é que tanto prefeitos, vereadores, a sociedade em si não tinha noção, não tem essa noção da quantidade de pessoas desaparecidas. Como nós falamos, ao terminar esse programa, 5 pessoas... Sim, teve um vice-prefeito de uma cidade que no nosso evento, né, quis ligar até para o filho dele, uma cidadezinha pequenininha, ele perguntou, mas minha cidade é pequenininha, minha cidade não vai acontecer isso, porque a sociedade, eles colocaram uma coisa na cabeça, assim, para eles, o desaparecimento está lá na Praça da Sé. Uhum. Não está na sua cidade. Eu fui até a delegacia da minha cidade, que é Mairim, que é uma cidade de 50 mil habitantes. Uhum. Né? 2015, 25 pessoas desaparecidas. 2016, 17 pessoas desaparecidas. E as pessoas da cidade não sabem que tem isso desaparecido. Entendeu? Então eles acham que não vai acontecer. E quando se trata da criança, é bem mais difícil, porque você chega em qualquer comércio, qualquer shopping, você vê o descuido. Por exemplo, a gente trabalha muito isso. Quantas lojas você foi que você viu a mãe lá olhando roupa e tal, e a criança rodando para um lado, para o outro. Escola, por exemplo. Tem professores, eu fui na escola esses dias, professores não têm noção desse desaparecimento. Então, na cidade do interior, geralmente, eles permitem a criança, muitas vezes a criança sai sozinho, vai e volta da escola sozinho, sem acompanhamento dos pais. Então, tudo isso a gente tem trabalhado em cima disso daí. O doutor Jânio Costa nos falava também, Pedro, da questão do tráfico de órgãos. O senhor acredita que se houvesse mais doações de órgãos, poderia reduzir esse número porque são pessoas de todas as idades, no caso do tráfico de órgãos, né, que poderiam ser sequestradas. Mas os números também não são baixos. A oferta e procura é o fator primordial. Uhum. Se você tem mais doação de órgãos, né, a fila, que é imensa de órgãos, iria diminuir. Muita gente pode se falar que não existe. Claro que existe. O tráfico de órgãos existe no mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora é oferta e procura. Se tiver muita procura de órgão, vai ter tráfico de órgão. Se a gente conseguir diminuir essa fila, através de doação, que no Brasil ainda está muito aquém da necessidade, né? Você vê que tem muitas crianças, adolescentes que falecem, e a família simplesmente se nega em doar, né? Eu acho que a doação de órgão, ela precisa ser mais incentivada. Porque aí sim, mas o senhor acredita que pode ser uma questão religiosa ou falta de informação? Tudo influencia. O latino, ele é muito emotivo. Uhum. Então, essa condição religiosa também corrobora no frigir dos ovos. Uhum. Né? Você vê, eu participo muito, até de pessoas conhecidas, que jovens falecem por acidente automobilístico, coisa parecida, você fala para a família, já morreu, teve morte cerebral e tal, vamos doar. Nossa Senhora, eles acham que é o fim do mundo. Você entendeu? Então, eu acho que se melhorasse o incentivo de doação, era uma forma de diminuir o tráfico de órgãos. Essa é a minha ideia. Entendo. Nós vamos para um breve intervalo.
E nós vamos voltar daqui a pouquinho para falar sobre o PLID, que é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Eu quero um pouquinho o comentário de todos aqui, porque é um programa bem interessante que une o Ministério Público do Estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro, com muita informação, e que tem um cadastro, a gente vai mostrar para você o site, que você pode colaborar também e divulgar essa informação. A gente volta já já. A Assembleia Convida está de volta hoje tratando deste tema muito importante que são as pessoas desaparecidas. No Brasil são mais de 200 mil por ano, a cada 11 minutos uma pessoa é desaparecida no país. Nós até falávamos aqui que neste programa de 1 hora, 5 pessoas serão desaparecidas. Então, nós estamos debatendo aqui com o deputado Márcio Camargo, do PSC, que trouxe seus convidados, e trazendo luz a este tema, porque temos muito conhecimento. Daqui a pouco o doutor Jânio vai falar para a gente numa questão sobre o chip que pode ser implantado nas pessoas, que não vai abranger logicamente, essas famílias das classes mais pobres, que a Vera Lúcia tem dito aqui para a gente que é um percentual muito importante, mas é também um caminho de solução, assim como um banco de dados unificados. E falando de dados unificados, eu quero falar sobre o PLID, que é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, que foi uma iniciativa do Ministério Público do Rio de Janeiro, não é, Vera? E também juntamente com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Nós temos um formulário aí, que eu vou pedir para mostrar rapidinho, dá para entender um pouquinho sobre os dados que ele traz. Você vai colocar, além do boletim de ocorrência que você fizer na delegacia, você pode preencher esse formulário com o número do boletim de ocorrência, a delegacia de registro, aí todos os dados do logradouro, os dados da vítima, todo o endereço comercial, são várias informações, a qualificação do comunicante e a característica da vítima, né? Pode tirar, Giba, isso é interessante para que você... temos na sequência aí o e-mail, que o Giba pode colocar para a gente. Exatamente. Este site, o mpp.mp.br/desaparecidos, é para você baixar o formulário. Aí você vai preencher esse formulário e depois enviar para o e-mail que a gente vai colocar na tela aí daqui a pouquinho para você. Então, essa é uma iniciativa aqui no estado de São Paulo para tentar unificar estes dados que, juntamente com o Rio de Janeiro, formam o maior banco de dados de pessoas desaparecidas do Brasil. E claro que isso está sendo realizado um esforço para que seja unificado em nível nacional. Bom, nós falávamos aqui do dia das pessoas desaparecidas, não é, Pedro? Em São Paulo é 11 de maio. 11 de maio. E já existem algumas iniciativas para outras cidades também. Você acha que ajuda a chamar a atenção para este? Com certeza, porque a partir do momento que você cria o dia municipal das pessoas desaparecidas, você está criando um dia para se ter mais mobilização, né, dentro do município. Cidade de Mairim, que teve uma lei criada, a única dificuldade que nós temos é que os vereadores entram, criam a lei, só que aí o prefeito sanciona, só que ficam paradas, né? E nós temos que fazer a lei funcionar, não resolve só criar a lei, né? Aí a população precisa estar atenta em cima. Tem que estar atento. É o caso daquilo que eu acabei de dizer agora. Professores de escola, diretores de escola, não têm essa ciência da quantidade das pessoas desaparecidas. Não sabe qual é o perigo. Né? Tem vários fatores, né, Vera, que precisa ser olhado, que a gente tem sentido isso nos municípios onde a gente vai. Na verdade, o que acontece com a sociedade? Ela acha que a desgraça só acontece na casa do vizinho, Sim. não chega na ele. Infelizmente, todos nós podemos ser vítima de um desaparecimento. Independente a classe, a idade, qualquer pessoa pode, em algum momento, ter um momento de desaparecimento. Vera, é sempre bom trazer o seu testemunho. A sua filha está desaparecida há 25 anos. 25 anos. Nesse período, com o passar dos anos, mudou alguma coisa psicologicamente para você? Você tem alguma orientação, algum conselho para dar para mães que estão nessa situação? A gente até conversava aqui, se existe algum atalho psicológico para a pessoa sofrer menos, né?
Na verdade, eu acho que sofrer menos a gente não vai sofrer, lógico. Mas as mães, elas buscam justamente nessa união, buscar a força para poder aguentar. Porque nós, mães, principalmente, que temos filhos desaparecidos, nós vivemos um luto sem sepultura, você entendeu? Porque nós não enterramos, nós não sabemos onde está. E quando você tem um filho que falece, um filho que por alguma razão entrou em óbito, você vai sofrer, você vai chorar, vai se revoltar, mas aí vem, né, um conforto e vão restar boas memórias. Você vai ter um túmulo para chorar, vai ter o dia para rezar uma missa. Nós não temos nada disso, porque nós não sabemos se nossos filhos são mortos, nós não temos nenhuma resposta, entendeu? E você procurou trabalhar na prevenção, como é que tem sido isso? Então, a prevenção, ela vem justamente fazer essa locução com a sociedade pela falta de conhecimento. Hoje, você vê, são 25 anos de militância e é muito pouco conhecimento que a gente vê ainda na sociedade sobre a situação de desaparecimento. Desconhecimento de pais, de orientação para os filhos. A nível da sociedade e até do poder público. Eu me vejo muitas vezes falando com autoridades que não sabe dados, não sabe nada que é desaparecidos e muitas vezes fica até assim surpreso. Nossa, mas tudo isso, Vera, não é possível. Você falou de dados, nós temos alguma coisa aqui, olha, a cada 10 pessoas desaparecidas no estado de São Paulo, nos últimos 3 anos, 4 são crianças ou adolescentes. Ao todo, 4.012 menores de 18 anos que não voltaram para casa nesse período, em sua maioria moradores de regiões pobres da Grande São Paulo, porque me parece também que a gente fala em Grande São Paulo, somos uma região muito populosa e que tem problemas sociais mais graves, até porque a cidade menor, o desaparecimento, eu não sei, talvez ele fique nas grandes cidades, essa concentração e nessas áreas, de repente, a gente sabe que os jovens aí de 14 até os 23, 24 anos, está nessa incidência maior e às vezes são enterrados ali na favela e ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo, justamente pelo extermínio de jovens, né, e adolescente, ou cooptado pelo crime organizado, ou porque é um usuário, devedor, ou por outras situações, né, também de violência. O que foge de casa também, que foge de casa, justamente. Muitas vezes os pais estão se separando, que a gente tem acompanhado muitas pessoas assim também, né? Os pais estão se separando, tá aquela briga, o filho chega em casa, ele se torna uma pessoa invisível, né? Porque o pai está preocupado com a esposa está preocupada com o esposo, e o filho fica invisível e começa a procurar outros caminhos na rua. Sim. Agora, falando, Vera, outra situação que eu tenho notado também, que a gente tem notado, é que essa união de vocês mães, é que uma procura se apoia o consolo dela, é porque uma não tem quem se apoiar. Essa é a grande verdade. Uma acaba se apoiando uma na outra, né? E é isso que me levou, que nos levou, né, doutora, junto com o Instituto, a acompanhar e a trabalhar junto. Para poder apoiar esse movimento. Porque é o seguinte, a gente notava que as mães ficam querendo se apoiar na outra, a gente não via uma reação do poder público, né? Graças agora... E fazer o link com o poder público. Exatamente. Esse é o nosso maior graças fator. ao deputado, Na verdade, agora não existe políticas públicas para essas pessoas, entendeu? Essas pessoas, ela não tem um atendimento no posto de saúde, ela não tem com quem conversar, ela não tem um psicólogo assim, do Estado, né, para poder ouvi-las. Então, o que elas fazem? Elas buscam amenizar seu sofrimento, uma unindo a outra. Umas são mais fortes. Me parece que na cidade de São Bernardo do Campo parece que tem uma iniciativa, mas são iniciativas localizadas, uma aqui muito longe. Em São Bernardo do Campo teve um projeto muito bacana lá, que inclusive a minha amiga a Vânia, ela trabalhava na Fundação Criança. Eles fizeram um trabalho maravilhoso com criança desaparecida e com atendimento a essas famílias, porque não é só suficiente você encontrar aquela criança, você tem que pôr ela num atendimento psicológico, porque quando ela volta totalmente mudada, você entendeu? Então, fazer a reintegração familiar para que ela não volte a desaparecer tem que ser feito, e isso tem que ser
ações, né, de prevenção, tem que ser políticas públicas de atendimento, e normalmente é que nem o senhor falou, são pessoas humildes, da periferia, que tudo para ela é difícil nesse campo. Inclusive, como nós citávamos aqui, enterrados muitas vezes, né, deputado, como indigentes. Como indigente, né? justamente. E aí é um problema grave, porque como é que se enterra uma pessoa como indigente? A própria legislação estadual diz que é proibido, não se pode enterrar uma pessoa como indigente. Mas e aí, na prática também... Por quê? Porque os estados e as secretarias não se conversam, você não entendeu? Não, apesar da lei existir e está bem clara aí que eles têm que se conversar e criar mecanismo dessa conversa, eles não se trocam informação. Então, eu já tive pais e mães procurando seus filhos há 2, 3 anos e, de repente, ele foi encontrado morto e 72 horas já enterrado como indigente. Por quê? O Estado não tem a obrigação de entrar em contato com a família dizendo, olha, tem aqui um cadáver assim, assim, assim. E se, por exemplo, o ML, os hospitais conversassem entre si, com a secretaria, com os mecanismos que o governo tem, isso seria maravilhoso. Mas isso está na lei. Mas aí, da lei, a prática, há um longo caminho a ser seguido. Mas talvez, né, deputado, a tecnologia possa, pelo menos, sinalizar com algum caminho. O doutor Jânio nos falava do prontuário, né, que toda pessoa tem que passar pelo médico, e aí a gente tem que fazer um banco de dados ali, não sei se... Identificador. Um identificador, né, porque não precisa ser por DNA, né, mas pela digital, a pessoa é com precisão, você tem os dados da pessoa ali, fica muito mais fácil. O Detran de São Paulo já usa isso. Agora, a gente falava também do chip, né? O chip parece coisas de filme, mas a gente sabe que a tecnologia tem avançado, tem barateado. Como é que é essa realidade do chip em outros países, doutor? Bom, o chip é um desenvolvimento que está tendo um problema muito sério na relação religiosa, né? Mas, sem sombra de dúvida, é o futuro identificador do mundo, né? Porque hoje a gente já anda com um chip na mão, que é o celular. O celular nos identifica, sabe onde nós estamos. O que eles estão fazendo é diminuindo esse projeto, colocando sob a pele, a fim de identificar, liga carro, ou então o RG dele fica ali. Então, são dados que vão constar, de alguma forma, para identificar a pessoa. Geralmente se coloca na mão... Hoje em dia eles estão colocando na mão esquerda, na face que a gente chama hipertenar, que é essa gordurinha que nós temos entre... Mas aí o senhor já revelou, se o camarada for sequestrado, já vai saber onde é que estiver. Não, mas a gente brinca, está no mas início. Claro, isso está no início. É público e notório, né? Isso está no início. E houve um evento que eu participei, né, onde trouxeram do Brasil todo esses garotos, né, os nerds da informática, e lá se implantou alguns chips, né? E eu fiquei muito preocupado, até entrei em contato com o Conselho Federal de Medicina, e o Conselho Federal de Medicina já tem liberado isso aí, já está liberado, né? Quem quiser colocar, pode colocar. Agora, existe uma discussão religiosa aí, né? É o que está mais pegando. Mas que é o futuro certo, não tem a dúvida. Em outros países já existe. Em outros países já estão bem avançados. A gente identifica os animais hoje, né? Já, a gente coloca no seu cachorrinho um chip. Isso. Então, por quê? Para você não perder. Existe resistência de alguns setores. Exatamente. Porque esse chip não vai ser só localizador. Ele vai ser outras coisas. Por exemplo, conta bancária, tudo isso vai estar ali. Agora a gente fala poxa, mas isso pode ser que demore, mas assim, a não tecnologia demora, está já um avanço está, tão grande que pode ser que a gente às vezes está pensando em coisas para daqui 20 anos não, e pode ser para daqui 5 anos. A gente eu não acredito, sabe, né? já está implantado no Brasil. Já tem pessoas com isso. O que precisa é montar estrutura para você, por exemplo, o carro, você encosta a mão e liga o seu carro. Quer dizer, hoje já existe carro que... E aí a gente vai cair no debate também da questão da privacidade, né? Porque a privacidade. Ceder a sua liberdade, em detrimento da privacidade, a sua segurança. Mas eu não vou longe. Hoje, qualquer coisa que aconteça no meio da rua, as câmeras filmam. A sua privacidade no local público, acabou, isso não existe mais.
Agora, Vera, eu queria falar um pouquinho, o deputado também pode nos ajudar, nessa questão da exploração sexual, que é outro aspecto importante, né? E como é que a população pode ajudar? Porque como é que uma criança, de repente, é raptada, vai parar em outro lugar e, de repente, ninguém sabe que essa criança está em outra família, está em outro local, né? E, às vezes, está vivendo numa comunidade também do meretrício, enfim, né? E aí, como é que a população também pode se identificar pessoas nessa situação ou de trabalho escravo, denunciar sempre, né? Sempre. A denúncia sempre é o melhor caminho, né? Porque ela é sigilosa, né? Existe aí alguns números até federais que você pode ligar sem precisar a necessidade de identificação. E eu acho que a sociedade ela tem que ficar muito atenta também às redes sociais. Muitos jovens eles são aliciados pelas redes sociais com a promessa de virarem modelos, artistas, jogadores famosos, né? E normalmente são essa faixa que a gente volta a discutir sobre ela. Crianças que têm o sonho de ter, né, e de buscar uma vida melhor, não só para ele como para a família. E existe aí várias organizações criminosas que acabam aliciando esses jovens para uma vida melhor, com uma promessa até de uma vida melhor. E muitas vezes solicitando a eles que nada conte aos seus pais. Então, os pais eles têm que ficar muito atentos também na questão das redes sociais. Os pais eles têm que ficar muito atentos também com quem são seus filhos, com quem eles andam, quem são seus amigos, aonde vão. Essa liberdade que o jovem busca hoje, nossa geração também buscou essa liberdade, concorda? Mas essa liberdade hoje, ela se tornou perigosa. Porque uma criança, para mim, de 12, 13 anos, hoje já frequenta baladas e ela corre um risco sério ali. Muitas vezes o pai e a mãe nem sabem onde anda. Por quê? Porque também deixamos de ter um diálogo com os nossos filhos. E não se deve alienar, né? Porque os pais que dizem, né, deputada, assim, mas essa coisa de internet eu não sei bem o que ele está fazendo, é o pior caminho, né? Sim, porque aí claro. quando se deixa de conversar, você estabeleceu uma barreira e aí você não sabe onde seu filho está, né? Claro que você não vai policiar 24 horas, né? Tem gente que sabe, mas mais facilidade tecnológica tem. É a confiança, você entendeu? É o diálogo de confiança entre pais e filho. De você ter a liberdade de chegar no seu pai, olha, pai, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Outra coisa, né, Vera? Não pode não pode também, tem que dizer bem para as mães, né? Tem muitas mães que mandam seus filhos menores na padaria, na esquina. Sim. Né? Buscar o pão, sabe, sai para brincar na rua, deputado. A gente tem acompanhado, tem muitos casos de crianças que desapareceram dessa forma. Né? Na verdade, o que acontece? Essas crianças, quando elas desaparecem de casa, principalmente os pequenos, essas crianças elas já estavam sendo encomendadas pelo tráfico, você entendeu? Então já tem um histórico dessa criança, uma busca pelaquela criança pelo tráfico organizado para adoção ilegal. Como se fosse igual o veículo. As pessoas falam, não, precisa de de tal encomendado. veículo, está Já encomendado. você Existe encomenda de criança. Precisam criança, sexo masculino, de idade tantas idades. próxima, isso e aquilo. E aí fica muito difícil, porque nossas fronteiras são muito abertas. E, embora a polícia rodoviária, a polícia federal nos aeroportos, na rodoviária, estão muito atentas a essa situação. Mas ainda existem lugares que é fácil. O Nordeste, por exemplo, é uma rota de tráfico humano muito grande. muito grande. Então, é essa atenção que a família tem que ter, você entendeu? Com quem ela contrata para trabalhar na sua casa, quem são seus amigos. Normalmente, a pessoa que leva seu filho, ela é sua conhecida. E ela conhece todos os hábitos da sua família. Ou você, infelizmente, deu isso de graça para ela. E hoje a gente dá essas informações na rede social à vontade, Direto, né? é Onde verdade. está viajando, que hora volta para casa. Quem somos, né? Nosso poder aquisitivo, tudo isso hoje a gente tem assim visto nas redes sociais estampado. Jeremias, eu queria fazer uma pergunta para a Vera. Claro, Vera, muitas mães, muitos pais vão nos assistir nesse programa e eles vão ficar se perguntando como é que eu faço para participar? Eu tenho um parente, eu tenho um amigo. Como que é? Vocês se reúnem assim, a Mães em Luta? As Mães em Luta, ela não tem um ponto de encontro, tá? Não tem? Não tem. Mas para ponto de encontro existe a Praça da Sé, que é um movimento aberto para elas também. Ele foi criado para todas. As Mães em Luta, você pode fazer o seu cadastro em qualquer parte do Brasil pelo nosso site,
que ele é muito simples, vai inserir os dados da pessoa e a foto, porque sem a foto não há meio de localização. A foto ainda é o caminho mais eficiente para encontrar. E isso cada quanto tempo vocês se reúnem lá? Na Praça da Sé, atualmente de 15 em 15 dias, tá? Aí tem um movimento lá em qual E sempre é um tem protesto, pessoas novas chegando. Sim, é um protesto silencioso, né? Em qual a única sua arma é a foto com o seu filho. E dali buscar a visibilidade, que a gente, como mães em luto, como mães da Sé, também alimenta esse momento. E fora disso, ela tem que buscar ajuda, ela tem que buscar a delegacia, ela tem que cobrar do Estado, ela tem que procurar o Ministério Público, tudo é uma soma de ajuda e uma soma que cabe a nós passar essa informação e o acesso para ela poder buscar. Tá. Então ela pode se reunir, ela vê lá no site de vocês, devem ter as Sim. reuniões, quando acontece, ela vai lá e troca as informações com as mães, porque ela está totalmente perdida, né? Sim, Nessa claro. hora ela Sim. é muito E no importante. nosso pra vocês. site ela sozinha mesmo consegue E se colocar a cadastrar. Assembleia Legislativa, que não é nossa, é da população, à disposição aqui. Vera, nós temos o gabinete que nós estamos usando aí, pelo menos por mais 2 anos. Quero colocar à disposição de vocês aí da Mães A de gente Luta. tem tá? muito que agradecer, deputado, porque o senhor abre as portas para a gente e Imagina. no momento assim, eu vou ser muito franca para o senhor, não é qualquer parlamentar que abre a porta para essa situação de desaparecimento. Fomos assim, militamos aí com muita força nessa busca dos nossos familiares. E não é só a Vera buscando a filha dela, Eu porque sei a disso. Vera já quase não tem muita esperança de encontrar a filha dela mais. Mas é para que a gente tenha um trabalho eficiente no nosso estado, principalmente para que outras famílias não sofram a nossa dor, entendeu? E porque não é fácil. Não é fácil. Ter um filho desaparecido, você estaciona em tudo, você entendeu? E usar esse conhecimento seu, viu, Vera, sempre aqui com a TV Assembleia também, os meios de comunicação da Assembleia Legislativa, porque você está no caminho certo, é a questão de trabalhar Prevenção. a prevenção. Eu quero deixar para as nossas considerações finais, o programa está chegando ao fim, mas o José Pedro Cornélio, que é o presidente do Instituto Apoio Brasil, as suas considerações finais, como é que o Instituto tem apoiado e se quiser deixar os contatos, alguma coisa para o pessoal entrar em contato com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao deputado Márcio Camargo, né, por tudo que tem nos ajudado também. Agradecer a você, Jeremias, e agradecer a Alesp e o Dr. Jânio, né, meu vice-presidente, e a Vera. O Instituto, a cada dia nós estamos crescendo mais dentro dessa luta. E nós temos aí posses de algumas diretorias. No caso, no sábado mesmo, nós demos posse aqui para a Zona Leste. O Durval é o presidente da Zona Leste. E estamos cada dia aumentando mais, trazendo mais pessoas para ter mais conhecimento e ajudar nessa divulgação. O que a gente pede? A gente pede para as pessoas, ao invés de ficar compartilhando bobagem e muitas coisas no Facebook que a gente vê demais, busca lá, pessoas desaparecidas, vai aparecer as fotos. Compartilhe, isso ajuda. Né? E o nosso site hoje ele está em manutenção, mas está em manutenção, se você acessar hoje não vai, mas ele está em manutenção, www.institutoapoiobrasil.org.br. Lá a gente encontra todos esses caminhos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer. Tá bom. E ou você colocar no buscador o IAB, Instituto Apoio Brasil. Apoio Brasil, você vai achar facilmente. Doutor, suas considerações finais, o senhor trouxe aqui colaborações muito importantes, a gente falou do chip, a gente falou desse cadastro, Prontuário unificado, bem interessante. Suas considerações finais e como é que a gente pode, como sociedade, como cidadão, ajudar nesse trabalho, né? Porque o poder público, a gente sabe, tem a legislação, mas a burocracia, às vezes, nos impede de dar um atendimento mais rápido. Mas a tecnologia também pode nos ajudar, como o senhor trouxe aqui para a gente. Sem sombra de dúvida. Eu acho que a informação é o carro-chefe. Então, primeiro, agradecer a TV Alesp, né, porque já está dando uma forma de veicular a nossa luta, né? Agradecer o Poder Legislativo em nome do deputado Márcio, que, como foi dito, poucos legisladores abrem as suas portas
para esse tipo de atividade, por isso que nós temos essa grande dificuldade em localizar, né? Então, parabenizar o deputado, que eu acho que esse é o caminho certo, né? Nós temos que fazer projeto e projetos, eles têm que ter fundamentos, e esse é um projeto de grande fundamento. Da Vera, não preciso nem falar, né, que é uma batalhadora e era a nossa professora e tudo isso daí. E lembrar da nossa luta constante aí do fator identificador, que é o prontuário de saúde, que seria uma forma não só de ajudar a saúde, que nós estamos precisando muito, né, como também dar uma pequena ajuda aí nas pessoas desaparecidas. Deputado, por favor, suas considerações finais. Um programa que eu tenho certeza que o telespectador gostou bastante, vai participar e a gente volta com esse tema outras vezes, né? Bom, quero agradecer, Jeremias, a você, a toda a TV Assembleia, a equipe de colaboradores dessa casa que sempre está nos ajudando aqui, cumprimentar com muito carinho a Vera e nos deixar sempre à disposição, viu, Jeremias? A gente faltou falar algumas coisas aqui, mas a desestruturação da família, né, a Vera falou um pouco, a gente conversou com pais também, a gente fala muito as mães, mas tem os pais também, né, que sofrem com isso, que desestrutura totalmente a família, em condições financeiras, o caso do taxista que conversou com a gente, né, Vera? Tem muitos assuntos também para a gente trazer esse pessoal, mas você que está nos assistindo, que tem um parente desaparecido, entre em contato com a gente, deixar nosso gabinete à disposição aqui na Assembleia Legislativa, que é de vocês, não é meu, só estou usando temporariamente aqui o tempo que a população quiser. Agradecer o doutor Jânio também, que trouxe muito conhecimento para a gente aqui. E meu amigo Zé Pedro aqui. Você sabe que aqui são muitas coisas que a gente discute no dia a dia. Então é muito abrangente o tema. A gente não especifica assim algum a fundo, mas esse eu quero estudar a fundo, Vera, e quero ajudar essa causa assim, não como deputado, mas como pessoa. Então obrigado, Jeremias. Nossa, eu que agradeço a todos vocês e a você que nos assiste. Se você está vendo essa matéria no YouTube, nas nossas mídias sociais, a gente tem aí na descrição os links aí do Ministério Público para você acessar. Até a próxima edição. Obrigado pela sua companhia.